Eu quero nesta manhã trazer uma palavra de Deus para você que está ouvindo aí o nosso programa Mensagem da Cruz. E a palavra de Deus está em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41, que diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já estou ouvindo o barulho de uma chuva abundante. Estou ouvindo o som de uma grande chuva que está descendo. Queridos, o texto em apreço nessa manhã, ele nos fala de um momento muito difícil que a nossa nação israelita, a nação israelita estava vivendo. A nação de Israel estava num completo desequilíbrio espiritual e isso estava gerando todos os problemas possíveis que aquela nação podia enfrentar. Havia uma sobrecarga dos impostos, da nação de Israel. Quando Salomão morreu, deixou um imposto muito alto sobre a nação, e o filho de Salomão, ao invés de baixar aqueles impostos, ele então aumenta ainda mais os impostos sobre aquela nação. Aquilo consequentemente gerou uma divisão naquele reino, seguindo-se dois grupos, duas lideranças nasceram, dois países, uma nação dividida entre Reino do Sul e Reino do Norte. A nação ficou sob os cuidados da liderança ligada à família de Davi e outra ligada à família de Jeroboão, e foi gerando-se crises, e segundo os historiadores, nós temos aí nos registros bíblicos mais de 20 dinastias, mais de 20 reinados passaram-se sobre as duas nações, e levando assim elas ao cativeiro babilônico, ao sofrimento maior ainda que aquela nação enfrentou por consequência dos seus pecados e das suas iniquidades. E quando você vai ler a biografia dos reis de Israel, registrada no livro dos reis, parece que você está lendo a biografia do mesmo homem o tempo todo. Porque toda vez que termina a biografia diz: e este foi pior do que o primeiro. Quando você vai ler o segundo rei depois, aí você já percebe que aí diz: esse foi pior do que o primeiro, esse foi pior do que o pai, esse fez pior do que o primeiro rei, e assim sucessivamente. Todos vão cometendo erros, pecados terríveis contra Deus, contra a fé, contra os princípios estabelecidos nas Escrituras, e isso desencadeava toda uma crise moral, espiritual, social, econômica. Então tudo isso trazia consequências terríveis para aquela nação. Quando você lê o capítulo 17, você já percebe ali, o reinado de Acabe, casado com Jezabel, uma mulher que era completamente voltada para a idolatria e para os costumes do seu povo, da sua nação. Ela trouxe todo aquele ritual, aquele culto que havia na sua nação para ser implantado na nação israelita. A nação de Israel, que era uma nação que adorava, praticava o monoteísmo, adorando apenas um único Deus, e Jeová era o seu Deus, agora se tornou uma nação politeísta, que estava adorando a vários deuses e havia instituído o culto a Baal como um culto oficial. E se não bastasse, ela perseguia a religião que era para ser a religião oficial do país, que era o judaísmo, era assim também perseguida e combatida por aquela rainha que estava no controle da nação através do seu marido. E isso foi gerando todas as consequências das mais terríveis e as mais variadas possíveis. E a Bíblia diz que é nesse cenário de caos, de completa tragédia, que surge o profeta Elias com uma palavra de Deus para o seu tempo, com a palavra de Deus para a sua época, com a palavra de Deus para a sua nação, para o seu povo. E a Bíblia diz que todos os encontros de Elias com Acabe não foram encontros fáceis, foram encontros difíceis, mas sempre o profeta tinha uma palavra de Deus para o rei. Sempre o profeta tinha uma palavra de Deus para o líder, para o representante daquela nação.
estava ali Elias, um representante do povo de Deus, para ter uma palavra de Deus para o representante daquela nação. E eu digo nesta manhã a você que está me ouvindo aí, a você que está na escuta desse programa, nós precisamos, como igreja do Senhor, ter uma palavra para a nossa geração. Tem uma palavra para o nosso povo, tem uma palavra para o nosso país. Não é o nosso país, não é o nosso governante, não é o Acabe que tem a palavra para Elias, é Elias que tem a palavra para Acabe. E é isso que precisa ficar muito bem claro no coração da igreja, no coração daqueles que servem ao Senhor. Nós temos a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, a palavra que pode mover os céus, a palavra que pode mover o coração de Deus, a palavra que pode mover o coração daqueles que precisam de uma palavra de Deus para esse tempo, para esse momento que estamos vivendo. Eu descrevi aqui como estava a situação da nação israelita. E não é muito diferente o que está vivendo a nação brasileira, o que está vivendo os países do mundo. Um povo que tem invertido cada dia mais os papéis, tem invertido cada dia mais, deturpado a fé, deturpado a crença, o exercício da liberdade religiosa, tem cada dia mais invertido. E não estou falando só agora desse momento de pandemia que estamos vivendo, não. Há muito que o Brasil tem entrado no combate à fé, no combate a princípios cristãos, no combate aos princípios conservadores, sem permitir o exercício da verdadeira liberdade. Porque hoje no nosso Brasil, quem pensa diferente é rotulado. Quem pensa diferente recebe rótulos e é discriminado porque pensa diferente. Então é sempre colocado em adjetivos, né, que coloca essa pessoa abaixo, sem nível, sem pensamento, é louco e por aí vai. São tantos os rótulos que são colocados naqueles que pensam diferente. E se fala na liberdade de expressão, na liberdade de se pensar, de se falar o que diz do livre exercício, que você é livre para pensar diferente. Mas toda vez que você pensa diferente, você é rotulado de alguma forma. Não é de agora, né, que o país tem infundado cada dia mais na desvalorização da família, dos princípios cristãos, da fé e da comunhão com Deus. Mas é aí que surge o profeta Elias. Quem era Elias? Quem eram os pais de Elias? Quem era a família de Elias? Qual era o pedigree do profeta Elias? Quem eram as pessoas, né, que estavam ali chancelando o ministério de Elias? Elias é um anônimo, um cara que vem da terra de Tisbe, né, o tisbita da terra de Gileade, que ninguém sabe quem é, não há antecedentes sobre a sua pessoa, mas Elias foi boca de Deus para o seu tempo e para a sua geração. Então escuta isso que eu estou lhe dizendo dessa manhã. Você não precisa ter título, você não precisa ter família nobre, você não precisa ser grande, você não precisa ser famoso, você só precisa ter comunhão com Deus, para ter a palavra de Deus para o seu tempo, para a sua nação, para o seu povo. Foi isso que Elias tinha, uma palavra de Deus, uma palavra para a viúva que estava ali na terra de Serepta, precisando de alimento, uma palavra de desafio aos profetas de Baal. Elias sempre tinha a palavra de Deus. E a igreja precisa ter esta palavra. E agora está Acabe recebendo orientações do profeta. Aquele que ele chamava de perturbador, diz: você é o perturbador, né? Acabe está parecendo uma pessoa que diz que a igreja que é culpada, né? Que a igreja que está perturbando, que a igreja que está causando problema. Até se repete, parece que é a mesma história pintada várias vezes na história do mundo, na história da humanidade. Percebemos que Elias olha para cá e diz: não, eu não tenho perturbado Israel, não. Muito pelo contrário, quem está perturbando Israel é você e a sua casa com os seus pecados. Esse tem sido o grande problema de muita gente nesse país, que tem perturbado o nosso país com os seus pecados, perturbado o nosso país com as suas práticas pecaminosas, tem destruído a nossa nação, né? Surrupiado os cofres públicos da nossa nação, destruindo o nosso país. Eu lembro de épocas passadas que, quando precisávamos de hospitais, disse que era melhor estádios, né? Quando precisávamos de UTI, era melhor estádio de futebol para se fazer uma Copa, para nós ganharmos a Copa. Nós precisamos ser o país da Copa, o país do futebol.
e valorizando tantas outras coisas em segundo plano, deixando saúde, em segundo plano deixando educação, em segundo plano deixando as famílias de lado, e agora estamos pagando um preço alto porque não estávamos preparados para uma situação como essa. E aí agora fica as culpas para todos os lados. É de quem? É do prefeito? É do governador? É do presidente? É do Supremo? É dos deputados? É dos senadores? De quem é a culpa? Né? É do mundo que criou essa pandemia? Aí coloca a culpa, quem sabe, em outros países? Estamos assim, né? Sem reconhecer talvez quem de fato é o culpado, e não reconhecendo os seus próprios erros. Acabe jamais admitiu que estava errado. Acabe jamais admitiu que estava cometendo erros e precisava disso para poder ter um milagre da parte de Deus, uma ação da parte do Senhor. Mas Elias vai para o confronto da palavra, o confronto das escrituras sagradas diretamente com aquele que estava no erro. E a Bíblia diz que Deus cessou de dar a chuva àquela nação por 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses sem chuva, sem orvalho, sem nada acontecer naquela nação. E a Bíblia diz que agora, pela boca do profeta Elias, mais uma vez, Elias avisa Acabe dizendo: agora Deus vai mandar chuva. Quantas oportunidades, quantos milagres Deus estava realizando na presença de Acabe. 3 anos sem chover porque o profeta falou. Já era para ele ter se rendido e percebido que era Deus que estava agindo. Quando o profeta diz que Deus iria mandar chuva, era para ele também acreditar. Era para ele também se arrepender naquele momento. Acreditando que Deus estaria movendo os céus para fazer milagres. Cair nos joelhos, né? Cair de joelhos no chão, pedir perdão dos seus pecados. Olha os ninivitas. O que foi que fizeram os ninivitas? Foram buscar a Deus para pedir misericórdia quando aquele momento de dificuldade chegou sobre eles. E talvez nesta manhã, meu querido, é o que está precisando em nós, clamar ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que Elias disse assim: olha, eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Talvez você quer ser profeta de Deus, você quer ter boca de Deus para esse povo, você quer ter a palavra de Deus para essa nação. Mas você precisa ter ouvidos afinados, ouvidos alinhados com os céus, para você ouvir o barulho da grande chuva. Tem gente que quer falar, mas não quer ouvir. E nessa manhã, se você quer falar com esse mundo, quer falar com essa sociedade, quer falar com esse país, quer ter uma palavra de Deus para a igreja, quer ter uma palavra para o seu tempo, você precisa aprender a ouvir os céus. Elias ouviu o que estava acontecendo nos céus. Se você quer, meu querido, nessa manhã, ser abençoado através da palavra, ter a palavra de Deus, você precisa aprender a ouvir. Ouvir Deus bradar dos céus e falar ao seu coração, falar com você, falar com a sua família. Há pessoas que estão com os ouvidos tapados para ouvir a graça de Deus, para ouvir a comunhão. Olha o que a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E talvez nessa manhã, querido, tudo que nós estamos precisando como igreja é ouvir Deus falar. Tudo que estamos precisando é estar sintonizado na frequência dos céus para ouvir Deus falar ao coração dos seus filhos. Elias diz: eu estou ouvindo. Acabe não estava vendo, mas Elias estava ouvindo. Não havia chuva, mas Elias estava ouvindo. Não havia plantações, mas Elias estava ouvindo a chuva. Não havia milagres, mas Elias estava ouvindo a presença de Deus, ouvindo Deus falar que a chuva estava vindo. É tudo que você precisa. Alguém não crê no milagre, alguém não crê na palavra, alguém não crê na presença, alguém não crê no que Deus está fazendo, mas a igreja precisa ouvir o que Deus está fazendo. A igreja precisa ouvir o que Deus está ministrando ao nosso coração nesse tempo. E talvez nessa manhã, meu querido, você está aí agora precisando ouvir Deus falar com você. E você diz: pastor Renato, mas eu não estou vendo nada. Mas comece a ouvir agora o som de Deus ao seu coração. Comece a ouvir o som do milagre de Deus chegando na sua casa. Comece a ouvir o milagre de Deus chegando na sua vida, chegando na sua família, chegando no seu casamento agora, nessa manhã. Eu creio no que eu estou pregando para você.
Talvez nessa manhã você está aí desesperado, angustiado, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra da parte de Deus, precisando de uma palavra que venha mover o trono de Deus a seu favor. E Elias começou a ouvir, dizendo a Acabe: se prepare, porque vai acontecer algo. Acabe não estava vendo nada, Acabe não estava ouvindo nada, não importa. Mas se você que é profeta de Deus, você que é igreja de Deus, começar a ouvir, não importa se o mundo não está ouvindo, a igreja precisa ouvir o som dos céus. Não importa se a sociedade caída não está ouvindo, se aqueles que não têm comunhão não estão ouvindo. O importante é que você está ouvindo o som de um grande milagre. Mas sabe como foi que Elias fez para afinar esse som, meu querido? A Bíblia diz que Elias caiu de joelhos. E é interessante que o texto vai dizer que Elias vai colocar os ouvidos entre os joelhos. Ele dobra os joelhos, coloca o rosto em terra, e o texto diz que coloca a cabeça entre as pernas, ali prostrado no chão, caído ao chão. A Bíblia diz que Elias clama ao Senhor para que Deus enviasse chuva. O apóstolo Tiago diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, igualmente a mim e a você, mas orou para não chover. Depois orou para chover, e Deus respondeu com abundante chuva, querido. Olha que coisa maravilhosa. Quer ouvir os céus? Quer ouvir Deus? Quer ouvir a palavra de Deus bater e bradar no seu coração? Aprenda a colocar o joelho em terra, o rosto no pó. Aprenda a colocar os ouvidos no joelho, meu querido. Sabe o que é isso? Onde é que a gente vai ouvir Deus falar? É quando a gente ora, é quando a gente cai de joelhos nos pés do Senhor. É isso que a igreja de Eunápolis está fazendo. Estamos caindo de joelhos na presença de Deus. É tempo de buscar. Se quisermos ouvir os céus, a gente precisa parar de ouvir a terra. Tem gente que está ficando perturbado, está ficando doido com tanta informação. Pelo amor de Deus, ei, é bom ouvir o jornal, é bom ouvir às vezes as notícias, mas está na hora de você se desligar um pouquinho da terra e aprender a ouvir os céus, ouvir Deus falar ao seu coração, meu querido. Talvez é isso que está faltando na igreja brasileira: aprender a ouvir os céus, aprender a ouvir a abundante chuva que está para vir sobre o seu povo. E talvez nessa manhã, meu querido, você que está aí me ouvindo agora, você que está agora precisando ouvir esse barulho de chuva, ouvir esse barulho de milagre, aprenda a descer na presença de Deus. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas meu horário já foi embora, e eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que você precisa aprender a ouvir os céus. Está na hora de você se desligar das notícias. Gente, você vai ficar doido com tanta informação de grupo, de WhatsApp, de Facebook, rede social, é Instagram, é Twitter, é toda hora uma postagem, toda hora uma informação. E aí você liga o Jornal da Manhã das grandes mídias e é coronga de manhã, coronga meio-dia, coronga de noite, vai dormir de madrugada, coronga. Tá ficando perturbado, já não aguenta mais de tanta informação. E é sempre a mesma informação, a mesma coisa. Quando você entra no grupo da família do WhatsApp, tá lá de novo. Você entra no grupo da faculdade, tá de novo a mesma informação. E você vai para um lugar, as mesmas informações. Se você não parar de se alimentar dessas notícias da terra, você não vai ter como ouvir os céus. Elias parou de ouvir. E quando ouvia, não dava ouvidos. Que é isso, pastor? Elias dobrou o joelho e perguntou para o servo: vai lá em cima, no cume do monte, olha para o mar e me diga o que é que você está vendo. O servo subiu o monte, voltou novamente e disse: profeta, não estou vendo nada. O que é que você está vendo? Nada. Elias disse: vai lá e volta de novo e me diz. E ele de joelho no chão orando. O camarada foi lá, voltou e disse: nada. Ele disse: continua, vai lá, e voltou e nada. Vai lá a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, sétima vez. O cara trazendo notícia negativa. Não vi nada, eu não vi nada, tá do mesmo jeito, não muda nada. Mas Elias estava orando. Elias estava clamando. Tá entendendo o que eu estou falando para você? Tá entendendo qual é a palavra de Deus para você nessa manhã? Você está precisando continuar
né? Na oração, meu irmão, é isso que está perseverança, perseverança. Sabe o que Jesus contou em Lucas capítulo 18? Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Não pare de orar, não desista da oração, não desista do clamor. Ah, mas não está mudando nada, não importa. Mas eu não estou vendo aquilo que estou ouvindo, não importa. Eu estou ouvindo uma coisa, mas os meus olhos estão vendo outra, não tem problema, continue orando. Acredite no som dos céus. Acredite no que Deus está falando ao seu coração. Acredite nessa manhã. Entra no joelho, meu irmão. Clame, porque Deus vai mudar essa circunstância. A notícia que está chegando é negativa. A notícia que está chegando é que não está mudando nada. Mas na 7ª vez, aquele rapaz trouxe a notícia e disse: eu estou vendo uma nuvem no formato e do tamanho da palma de um homem. Aí Elias disse: avisa para correr, manda correr Acabe. Avisa para as autoridades que está chegando a abundância de Deus. Está chegando o milagre de Deus. Está chegando o mover de Deus. E que nessa manhã você sinta o mover de Deus na sua vida. Sinta o mover de Deus na sua casa, na sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Afina os ouvidos para ouvir o barulho da abundante chuva. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Quer ouvir novamente? Nosso canal no YouTube. Quer ouvir de novo? Facebook. Quer ouvir de novo? Entra no Instagram. Mas está disponível para você ser abençoado. Entra nas nossas redes sociais. Pastor Renato Bromochenko, né? Sempre Renato Bromochenko. Curte, compartilha, segue e seja abençoado para a glória do nome do Senhor. Que Deus nessa manhã possa trazer cura, trazer paz, trazer alegria, trazer vitória sobre o nosso povo. Nessa manhã eu ministro como profeta de Deus para essa nação. Que Deus faça cura nesse lugar. Que Deus traga salvação no seu casamento. Que Deus traga liberdade no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio. Que Deus visite a nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor visite, Senhor, o legislativo, o executivo. Que o Senhor visite o judiciário dessa cidade, os comerciantes. Que o Senhor visite, ó Deus, a nossa nação nessa manhã, derramando sobre eles paz, alegria, graça, comunhão dos céus. Visita, Senhor, o nosso estado. Visita, Senhor, o nosso país. Visita, Senhor, a nossa cidade nessa manhã. Traga paz, traga uma abundante chuva sobre este lugar. Que venha trazer, Senhor, renovação de vidas, mudanças de lugares. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, alegria sobre o coração do teu povo. Aqueles que estão com medo, aflitos, angustiados. Que possam ser visitados pela tua graça, visitados pela tua presença, visitados pelo teu poder. Nessa manhã eu ministro sobre o coração da tua igreja. Eu ministro sobre o coração dos teus filhos, pelo poder que há em ti. Ó Deus, abençoe a nossa cidade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem aí com mais alguém. Compartilhe agora para que outras pessoas sejam abençoadas. Querido, Deus te abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. É de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã. Nosso horário já se foi. Mas que Deus te abençoe.